Glória a Deus. Estão animados, gente? Amém? Deus é bom, né? Eu estava hoje falando com o pastor Vini, que é meu amigo, está visitando a gente, que tinha um pastor antigo, amigo meu, amigo já faleceu, inclusive, e ele dizia: Deus é bom e o diabo não presta. E eu guardei esse ditado dele, que dizia: Deus é bom e o diabo não presta. Amém? Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus nos abençoe durante essa jornada da palavra de Deus, que eu quero compartilhar com vocês. Pai amado, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa noite. Ó Deus, te pedindo, fala conosco por meio da Tua palavra. Ensina-nos o Teu caminho, Senhor. Corrige, Pai, aquilo que precisa ser corrigido. Dai-nos ânimo, Senhor, naquilo que precisamos. Mas fala conosco, Senhor. Porque a Tua palavra é o que nós precisamos. Ela é a direção que nós necessitamos, Deus. Não há nada mais precioso do que a Tua palavra, a Tua presença. Por isso nós te pedimos, derrama a Tua palavra sobre as nossas vidas. Fala aos nossos corações. Que todo levante das trevas, toda artimanha do inferno, para tentar roubar aquilo que será a semente que será lançada, ou mesmo para tentar nos distrair, Deus, caia por terra. E que o propósito que o Senhor tem para essa noite se cumpra, seja aqui ou na casa com os meus irmãos e irmãs que acompanham pelo YouTube, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Abra a tua Bíblia comigo, por favor, em 1 Timóteo. Capítulo 4, verso 12. Primeira Timóteo, capítulo 4, verso 12. Eu queria ver qual versão que é essa. Essa tá boa, pode deixar, essa tá boa. Tá bom. Amém? Todo mundo está aí? Acompanhou? Vamos lá? Diz assim então: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Amém? Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo ao seu jovem discípulo Timóteo, entre provavelmente 62 e 64 depois de Cristo, na sua caminhada, provavelmente na sua quarta viagem missionária. Alguns anos depois, Paulo seria martirizado sob o domínio de Nero, por volta de 68 depois de Cristo. Timóteo, ele era filho de um pai gentil e uma mãe judia, que é algo que basicamente caracterizava um cristão no período primitivo da igreja. Um romano que segue uma nova, de certa forma, religião, que é o cristianismo, baseada no judaísmo. E Timóteo, que cresce junto com Paulo, vai aprendendo com Paulo, é um menino que nasceu em Listra, numa colônia na região da Galácia, hoje que a gente conhece como Turquia, sob domínio do Império Romano, criado dentro das influências do Império Romano, mas que se converte por conta da fé da sua mãe e da sua avó. E esse mesmo jovem que é encontrado pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária, agora é um jovem que é enviado para algumas cidades, para alguns lugares,
para ajudar o apóstolo Paulo a dirigir as igrejas que ele estava plantando, ou igrejas que estavam surgindo. E ele escreve 2 cartas para Timóteo, que nós temos registro na Bíblia hoje: 1 Timóteo e 2 Timóteo, que são cartas de orientação para esse jovem discípulo que está sendo preparado pelo ministério. Timóteo foi representante, então, de Paulo em várias cidades. Ele esteve com Paulo em Tessalônica, em Corinto, em Filipos. E quando Paulo escreve essa carta, 1 Timóteo, quando ele escreve essa carta para Timóteo, Timóteo estava em Éfeso, na Ásia. E a primeira coisa que chama a atenção aqui é que quando ele vai orientar Timóteo, a primeira orientação que ele traz é dizer: ninguém despreze a tua mocidade. Eu não sei quantos aqui se consideram um jovem, né? Alguns têm idade de não ser mais jovem, né? Se fizer passar pelo censo, não está como jovem, mas tem um espírito de jovem, vamos dizer assim. Mas o que eu quero destacar aqui é quando o apóstolo Paulo diz para Timóteo: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. A orientação que ele está dizendo é porque ele já tinha acontecido um problema em relação a isso. A gente vai ver isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 16, do verso 10 a 11, você pode ler isso depois em casa, para a gente ganhar um tempo aqui, que eu tenho muitos textos para ler com vocês. Mas o apóstolo Paulo já havia tido um problema por conta da mocidade de Timóteo. Ele era muito jovenzinho, e quando ele chegava no lugar, às vezes aquelas pessoas que já eram um pouquinho mais velhas, não queriam respeitá-lo, porque por que esse menino quer me ensinar alguma coisa? Por que esse menino quer dirigir o culto? Por que esse menino quer falar alguma coisa aqui? Mas o problema não é especificamente só a idade de Timóteo, que é pequena, que é baixa, vamos dizer assim, que é um jovem. A gente precisa entender que a nossa idade, não importa se moço demais, e talvez por isso considerado imaturo, ou mesmo com uma idade já avançada e por conta disso já ter muita experiência e às vezes nos acharmos já extremamente capacitados, não tenho mais nada para aprender, ninguém precisa me ensinar nada porque eu sei tudo, porque essa era a posição dos que enfrentavam Timóteo. A nossa idade, ela não pode ser desculpa para que não venhamos a ser um padrão, um exemplo diante da igreja e dos que são fora da igreja. Timóteo já recebe essa orientação do apóstolo Paulo, porque sabia que isso poderia ser um problema, mas a orientação dele é: não use ou não deixe que a sua idade influencie naquilo que você faz e fala. O tema da nossa mensagem hoje é: torna-te padrão, ou seja, torna-te um exemplo. Mas não é um exemplo qualquer, porque isso ficaria muito solto, aleatório. Afinal de contas, exemplo do quê? Exemplo deste mundo? Exemplo de algum influencer? Exemplo de algum famoso? Exemplo de alguém que é conhecido na sociedade, que tem muito dinheiro? Exemplo de alguém que, sei lá, de algum jogador de futebol? Que exemplo é esse que o apóstolo Paulo está chamando a atenção de Timóteo? E não é um exemplo mundano, não, para deixar bem claro e ninguém ficar imaginando que poderia ser algo desse tipo. Não, o apóstolo Paulo tem uma direção certa, tem um alvo aqui. E a direção que ele começa a dizer, o primeiro exemplo em que ele precisa se tornar um padrão, é na palavra. A primeira coisa que o apóstolo Paulo cita, após de dizer: Timóteo, torna-te padrão, na palavra. Conhecer as Escrituras vai definir as suas experiências com Deus, porque as Escrituras são a palavra de Deus, são as ordenanças do Senhor, é Deus falando com o seu povo.
É como Ele se comunica, por vezes, comigo e com você. Se eu não conheço a palavra, se eu não sei discernir a palavra de Deus, qual vai ser o nível de relação que eu vou ter com Deus? Conhecer a palavra é muito mais do que decorar alguns versículos. Graças a Deus, porque a minha memória é péssima. Se eu tivesse que decorar versículos, se o pastor Sidson fizesse uma prova comigo, dizendo, para você ministrar, você vai ter que dizer aqui alguns versículos, pelo menos uns 50 versículos decorados, eu teria um problema. Conhecer a palavra de Deus nos leva a conhecer a sua vontade em relação à nossa vida. É saber, é entender o que Deus quer de mim, o que Ele espera de mim, como devo agir diante de algumas atitudes ou situações da minha vida. Vou para cá, vou para lá, para que lado eu vou? O que o Senhor espera de mim? São dezenas e dezenas de perguntas que passam nas nossas mentes. E que se nós não tivermos discernimento e conhecimento da palavra, a direção da palavra de Deus, a gente vai se perder. E o apóstolo Paulo estava dizendo isso para Timóteo: você precisa dominar as escrituras, você precisa entender o que Deus tem dito, porque você não pode caminhar longe dos ditos do Senhor. É a direção de Deus que vai te guiar, porque um dia, Timóteo, eu não vou estar aqui. Um dia eu não vou mais estar do seu lado para dizer faz isso ou faz aquilo. E nesse dia você não precisa ficar desesperado ao ponto de dizer agora acabou a minha vida, eu não sei para onde eu vou mais, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei o que Deus quer a respeito da minha vida. Porque o apóstolo Paulo morreu, ele era o meu mestre, ele era o meu pastor, era ele que punha a mão sobre a minha cabeça e orava por mim. Agora não sou mais ninguém. Quando o apóstolo Paulo diz, conhece a escritura, torna-te padrão, torna-te exemplo na palavra de Deus, porque se um dia alguém se levantar contra você, ou se você tiver numa situação difícil na sua vida, busca em Deus, na palavra, a direção. Ninguém quer e ninguém aguenta mais, pelo menos eu estou colocando ninguém na minha conta, né? Mas eu vou falar por mim, eu não aguento mais entrar em rede social e ver gente querendo ensinar você a ser assim, a ser assado, a ser feliz, a conquistar os seus propósitos, os seus objetivos e não sei o que. Gente que não fez absolutamente nada, e nós seguimos esse caminho porque não conhecemos a palavra de Deus. Quanto mais distante da palavra de Deus eu fico, mais próximo do inimigo eu estou. E são muitas as possibilidades que Satanás nos dá. O apóstolo Paulo sabia disso, e de cara ele já disse para Timóteo: torna-te exemplo na palavra, seja um exemplo, seja um padrão. Quando as pessoas olharem para você e vierem conversar com você, elas possam receber de você uma direção de Deus, não por conhecimento, por vã filosofia que o próprio apóstolo Paulo abandonou, mas pelo conhecimento das escrituras. Em Provérbios, no capítulo 29, 18, a Bíblia diz: não havendo profecia, o povo perece. Porém, olha o que vem na sequência. Porém, o que guarda a lei, esse é o que? Bem-aventurado. O salmista está dizendo: pode chegar um dia em que não tenha profecia, não haja profetas, não haja alguém que esteja profetizando, mas nós temos a palavra de Deus, nós temos aonde buscar direção. Oséias, no capítulo 4, versículo 6, no começo: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Colossenses 3,16, o apóstolo Paulo diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo.
ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hínicos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. A orientação das Escrituras, e eu poderia citar tantos outros versículos, mas vamos lá, não temos tanto tempo. As orientações, as direções são: busque conhecer os preceitos morais de Deus, busque conhecer os ditos do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é a nossa fonte de vida. Não tratá-la com respeito, não conhecê-la, não amá-la, não buscar a direção de Deus nela, é desonrar a Deus. Porque não é possível que Deus tenha inspirado por meio do seu Espírito aproximadamente ou mais de 40 homens, autores, para escreverem a Bíblia num período de 1500 anos, escrevendo 66 livros, e ainda assim, nós enquanto cristãos, tratarmos todo esse esforço de Deus, de 1500 anos na história, desde o primeiro livro que começa a ser escrito, até o último, movimentando 40 homens, ou até mais de 40 autores, de diversas nacionalidades, de diversas línguas, em diversos lugares, para que eu e você possamos chegar agora, em 2025, e temos tudo isso de mão beijada, e a gente não se interessar por isso. Nós não podemos tratar a palavra assim. Torna-te padrão na palavra. Não é decorar versículos, mas conheça a essência da palavra do Senhor. Ame as Escrituras. O segundo exemplo que o apóstolo Paulo traz: torna-te padrão no procedimento. Aqui, o termo original no grego que a palavra vem trazer é no seu comportamento, na sua postura. Eu gosto de dizer que é a palavra em prática. Eu amo as Escrituras, eu amo a palavra de Deus, eu amo o que o Senhor diz, eu sou um padrão na palavra, mas no comportamento eu sou um fracasso. Eu sou uma fraude. De que adianta conhecer as Escrituras? Olha como o apóstolo Paulo está sendo muito assertivo com Timóteo e conosco por meio das Escrituras. Conhece a palavra, pratica a palavra, que o teu procedimento reflita as Escrituras, reflita os ensinamentos de Deus. De que adianta eu dizer, assim diz a palavra de Deus, é pecado mentir, mas no dia seguinte estou lá contando mentiras? O procedimento dos cristãos era uma preocupação constante dos apóstolos na igreja primitiva. Não são poucas as orientações em que os apóstolos dizem para que os cristãos tivessem uma postura correta, uma postura, uma conduta certa, porque isso chamava a atenção das pessoas. Eu não sei em que momento da história cristã e da história da humanidade, melhor dizendo, os cristãos pararam de perceber isso. E a postura e a conduta começou a ser, não é muito diferente do que se encontra no mundo. E eu nem estou falando de usos e costumes, tá? Porque isso também foi um problema para nós, na nossa história da igreja. A preocupação era tanta. Veja o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. E ele vai dizer, como eu sou de Cristo. Se vocês têm dificuldade de entender como é que Cristo agiria nessa situação, se você tem você não consegue imaginar como Deus agiria numa situação X, se é difícil para você visualizar isso na sua mente, olha como o apóstolo Paulo, queridos, o apóstolo Paulo, eu penso que ele não tem como não se apaixonar por ele. Chega a ser irônico, né? Se você não consegue, olha para mim, veja como que eu faço.
da forma que eu faço porque eu imito o meu Senhor. Então, se você tem dificuldade de entender, olha para mim. Olha como é sério o que o apóstolo Paulo está trazendo. Como deve ser a conduta, a postura e o comportamento de um cristão. Ele deve refletir a imagem do seu Senhor. E não foi só Paulo que se preocupava com isso. O apóstolo Pedro diz, em 1 Pedro 2, 11 ao 12, amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois. Peregrinos e forasteiros do quê? Do mundo. Nós somos peregrinos dessa terra. Forasteiros, não fazemos parte desse mundo. A vós absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Não é no meio da igreja, onde todo mundo é santo, no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. As pessoas podiam até pensar mal dos cristãos, podiam falar mal deles, mas na hora que olhavam, era a mesma coisa que eu dissesse, olha, aquele cara é cristão, não vale nada, presta atenção nele, você vai ver, não vale nada, é tranqueira. Mas quando as pessoas iam lá, deixa eu observar essa pessoa, e começavam a observar e perceber, elas falavam, calma lá, tem alguma coisa estranha aqui, não é bem isso que o fulano me disse que está acontecendo. A postura, o comportamento dele é diferente. E aí a pessoa era chamada a atenção, por isso ia lá e perguntava, viu, você é crente? Ou melhor, na época, né? Você é cristão? Eu falei, sou. Me fala um pouco a respeito de Jesus, porque o seu comportamento me chamou a atenção. Eu até vim aqui porque falaram mal de você, porque disseram que vocês eram malucos e coisas do tipo. Mas quando eu cheguei aqui e comecei a observar você e ver a forma que você negocia, a forma que você trabalha, a forma que você trata seus filhos, a forma que você trata sua esposa, a forma que sua esposa te trata, a forma que você trata seu vizinho, a forma que você lida com as tretas que você tem na vida, isso me chamou a atenção. E eu quero saber quem é o seu Senhor, quem é o seu Deus. Afinal de contas, que fé é essa que te faz um homem a ser admirado? Esse padrão de comportamento que ele está dizendo, torna-te um padrão no procedimento, pense, olha, deixa muito claro, não é baseado no moralismo fajuto, pelo contrário, porque isso de moralista está cheio. Se você for na internet, tem um monte de moralista cancelando as pessoas, cancela por isso, cancela por aquilo. O que não falta são canceladores, falsos moralistas, cancelando, acabando com a vida de muita gente nas redes sociais. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus não veio cancelar ninguém, nós já estávamos cancelados. Eu e você, por conta dos nossos pecados, das nossas transgressões, nós já estávamos cancelados, condenados ao juízo. O que Jesus veio fazer é nos resgatar, nos salvar, nos levar para um novo tipo de procedimento. Um procedimento que o mundo não conhece, que o mundo nunca viu. Não é um falso moralismo que não se sustenta a vida real. Nas redes sociais, na internet, é tudo muito bonito, mas na hora que você vai andar com a pessoa, é uma semana morando com ela, você vai ver quem ela é. É por isso que ninguém quer que ninguém vá na casa dela. Não vem na minha casa, você vai me conhecer, vai ser pior, né? Pastor, fica pior, então não venha para minha casa, só me segue que tá bom, e curte os meus posts e tá ótimo. Paulo sabia que Timóteo enfrentaria dificuldades nesse sentido. Homens e mulheres que negariam a palavra de Deus, queriam rejeitar a sua pregação. Da mesma forma, ele sabia que Timóteo teria que lidar com pessoas nesse sentido. Por isso ele diz, o teu procedimento com os homens mais velhos, com as mulheres, com todas as pessoas que fazem parte da igreja, ou mesmo aquelas que não fazem, precisa ser modelo, Timóteo. E como é que ele vai? Ele vai ensinar, inclusive ele diz em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 14, na segunda carta que ele escreve, ele fala, eu tive uma treta. Você pensa que o apóstolo Paulo não tretava? Você acha que o apóstolo Paulo não discutia?
Você acha que ele não ia no livro de reclamações lá e fazer as reclamações dele? Ele tinha as dificuldades dele também. A diferença era como ele tratava isso. 2 Timóteo 4,14 ele diz: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Eu imagino o tanto de mal que esse cara fez para o apóstolo Paulo gastar umas 2 linhas para falar desse cara em poucas palavras que ele escreveu. Eu vou escrever poucas coisas, mas dentro dessas poucas coisas eu preciso dizer a respeito de um cara que me fez muito mal. E olha o que ele diz: o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Sabe como eu trato, Timóteo? Como é o meu procedimento com quem me faz mal? Eu entrego diante de Deus. O que Paulo está ensinando para ele é que nós devemos entregar diante do Senhor as ofensas que temos recebido. Como é que nós temos agido quando alguém fala que não, ou a gente fala conosco algo que a gente não gosta de ouvir? Como é que a gente age quando alguém pisa no nosso calo, fala alguma coisa que nos chateia? Como é que a gente tem tratado as ofensas que nós temos recebido, e às vezes injustas, porque os cristãos recebiam muitas ofensas injustas. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, do verso 1 ao 9, eu não vou ler, só vou, depois você pode ler na sua casa. Ele vai falando, ele está muito triste com a igreja de Corinto, está muito chateado. Preste atenção quando você estiver lendo as cartas do apóstolo Paulo. Ele está muito chateado, porque está tendo confusão dentro da igreja. Os irmãos que estão tretando entre outros irmãos, não é nem tretando com gente de fora, não, está tretando entre eles mesmo. O procedimento não está exemplar. E o apóstolo Paulo começa a lamentar: olha, sabe o que é pior? Não é nem que vocês estão discutindo entre vocês, o pior é que vocês estão pegando a causa de vocês ainda, e levando para homens injustos julgarem. Não é só vocês ainda brigarem, mas vocês ainda estão buscando pessoas que são injustas, incorretas, juízes injustos, corruptos, para julgar a causa de vocês, provavelmente porque assim poderiam subornar e a pessoa decidir em favor dela, causando dano para o irmão. No verso 7, por exemplo, ele diz: na verdade, olha o que ele vai dizer, na verdade, é já realmente uma falta entre vós, ou seja, vocês já estão vacilando, me desculpa, mas vocês já pisaram na bola. Não é possível. Ele diz: já é uma falta entre vós, tendes demandas uns contra os outros, nem isso vocês deveriam ter. E se acontecesse, vocês deveriam tratar entre vocês. Mas se ainda assim, olha aqui que ele vai fazer as 2 perguntas que ele vai fazer, e que são provocativos até nos dias de hoje. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Meu irmão, o procedimento do cristão, o procedimento de Cristo, ele é contrário ao procedimento do mundo. É por isso que choca com a nossa identidade, porque nós queremos colocar o dedo na cara e distribuir todas as palavras que estão no nosso coração. Nós queremos amaldiçoar, nós queremos dizer palavras duras, nós queremos condenar, nós queremos responder na mesma moeda que fomos feridos, porque assim é a nossa essência. É por isso que o Evangelho confronta, porque ele vem nos dizer: dá a outra face, anda mais uma milha, entrega a capa. É tudo o contrário do que a gente espera. É por isso que o apóstolo Paulo: por que você não sofreu injustiça? Porque vocês não passou na cabeça de você sofrer a injustiça. Isso chocou ele. Como que vocês nunca pensaram nisso? Em cada um sofrer o dano, por amor a Cristo, por amor à igreja, para que o Evangelho não fosse envergonhado. A palavra nos orienta, Efésios 4, 26 e 27, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. E o próprio Senhor nos orienta em Lucas 6, 29, 31, dizendo: se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo o que lhe pedir. Se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, também façam vocês a eles. A nossa conduta precisa ser um exemplo.
1 Pedro capítulo 3, no versículo 8 ao 12, olha o que o apóstolo Pedro vai escrever: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Por que ele orienta? Porque ele sabe que assim é a nossa natureza. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. A nossa bênção não provém de nós mesmos, mas de Cristo Jesus, que conquistou tudo na cruz do Calvário. Não há dano, não há injustiça que possa ferir aqueles que são filhos de Deus. Confie no Senhor. O nosso procedimento às vezes é contrário às Escrituras, porque às vezes nos falta fé. A gente acha que Deus não vai ser justo como deve ser. É a verdade. A gente acha que Deus não vai fazer justiça. Como Ele não vai fazer, eu mesmo vou fazer. Vou para o 3 já, para o terceiro tema que o apóstolo Paulo trouxe. Depois você lê 1 Pedro 3, 8 ao 12, completo na sua casa. Ele vai dizer: torna-te padrão no quê? No amor. Eu creio que o amor, junto com a verdade, amor e a verdade, essas duas coisas são provavelmente as coisas mais relativizadas e banalizadas nos dias de hoje. Todo mundo tem uma verdade, fala a verdade. Você vai falar alguma coisa? Na verdade, eu acho que é assim. Aí você fala, então, na verdade, eu acho que é desse outro jeito. Aí você entrar um terceiro e fala, então, na verdade, eu acho que é desse outro jeito. Ou seja, nós já temos 3 verdades. Afinal de contas, o que está falando a verdade aqui? Então não existe coisa mais relativizada e banalizada no mundo hoje do que a verdade. Todo mundo tem uma verdade. E a outra coisa, muito banalizada, é o amor. O amor se transformou numa coisa muito banal. Eu gosto de dizer que antes, a banalização do amor estava basicamente na boca de um embriagado, de um bêbado. Quem já teve a oportunidade de conviver com um bêbado, ou ter às vezes um amigo que gosta de uma birita, que é bêbado, ficou bêbado, você sabe o que o bêbado faz depois que ele fica bem chapado, né? O que ele começa a fazer? Ele ama todo mundo. Ele ama todo mundo. Se o cachorro passar na rua, ele lambe a cara do cachorro. Não é nem o cachorro que lambe a cara dele, ele lambe a cara do cachorro. Eu te amo, você é meu amigo. Aí ele te encontra, ele te abraça, te beija. Você é meu amigo, eu te amo. Você nem é amigo do cara, nem sabe quem é, mas ele ama todo mundo. Mas antes eram só os embriagados que haviam banalizado o amor. E amavam todo mundo que está na rua. Agora, todo mundo ama todo mundo. Na mesma velocidade que você já dá um dislike, você dá um like. Na mesma velocidade em que você segue, você deixa de seguir. Que o amor é muito relativo. Eu amo a partir do momento que aquilo que você compartilha, ou eu concordo com aquilo. A partir do momento que eu não concordo, eu já não te amo mais. Não boto coraçãozinho na sua rede social, não curto, não quero mais saber de você. Porque assim é o amor que o mundo tem. O amor que concorda. Se eu concordo com o que você diz, você concorda com o que eu digo, então eu te amo. A partir do momento em que você discorda, nós passamos do amor ao ódio. Mas não é esse tipo de amor mundano que o apóstolo Paulo está dizendo para que Timóteo e nós nos tornemos padrão. O padrão que ele está trazendo é outro. O padrão de amor é o padrão dos apóstolos, o padrão do próprio Cristo. Olha que 1 João capítulo 4, versículo 8 diz, o apóstolo João escrevendo, quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. É um tipo de amor que revela Deus, não é um tipo de amor que revela qualquer outra coisa. Que eu estou bêbado, por exemplo. Que eu estou perdido, que eu amo todo mundo. Não. O amor que eu manifesto é o amor que eu recebi de Deus. Eu tenho uma fonte. Esse não é um amor que nasceu no meu coração. Esse não é um amor mundano.
Esse não é um amor corrompido. Esse não é um amor pelas concupiscências dessa terra. Não, esse é um amor que Deus manifestou na cruz do Calvário, entregando o seu Filho por mim e por você. É um amor sacrificial. É um amor que tudo suporta. E João ainda vai dizer, 1 João 4, 19, 21, aqui é pancada em nós. É direção clara do que Ele espera da igreja. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Como é que eu posso me dizer, ou me tornar padrão de cristão, de Timóteo, discípulo de Paulo, de Cristo e de tudo mais, e dizer que amo a Deus, mas não consigo manifestar o meu amor ao meu irmão e à minha irmã que está próximo, que eu enxergo, que eu posso tocar e fazer algo por eles? Não faz o menor sentido. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. E aí, Pedro também tinha alguma coisa a dizer sobre isso. 1 Pedro 4,8, acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre o quê? A multidão de pecados. Quem muito ama os seus irmãos, não joga eles para a sarjeta, não entrega o seu irmão de bandeja para Satanás quando ele cai, quando ele peca, quando ele falha. Não, isso não revela amor, isso revela ódio, raiva. Quem muito ama encobre os pecados, não passando pano por cima dos pecados, ou coisa do tipo, mas abraçando, ajudando a levantar, ajudando a resgatar, apresentando mais uma vez a misericórdia de Deus, o favor de Cristo manifesto na cruz do Calvário por mim e por você. O apóstolo Paulo, então, meu Deus, esse tem muito a dizer, mas eu vou só ler alguns aqui para comprovar a minha tese, né, do que eu estou dizendo. O apóstolo Paulo sempre enfatizou a importância do amor, a ponto de considerar um dos principais dons. Olha o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Olha agora, esses três, porém o maior deles é o amor. Romanos 12:10, ou melhor, Romanos 12:10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. É tudo o inverso do que o mundo te oferece. Ah, como é que você prova que ama? Não, você tem que me honrar. Se você me honra, quer dizer que você me ama. Aqui ele está querendo dizer, não, cara. Eu não quero honra nenhuma. Eu vim aqui para te servir. Efésios 5:2, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E Jesus, o que Jesus disse? Eu lhes dou um novo mandamento, João 13, 34 e 35, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. E olha agora o versículo, nisto, no amor uns aos outros, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Não é porque a gente posta no Instagram que está na igreja, isso é bom, é importante e ajuda a gente também a divulgar o Evangelho, mas não é nisso que eles nos conhecem como discípulos de Cristo. É pelo amor que nós manifestamos uns pelos outros. Não há evangelho sem amor. Jesus manifestou o amor do Pai na cruz do Calvário. Ele foi o nosso maior exemplo de amor. E é por isso que ele tem autoridade para ensinar. E eu amo Jesus, sabe por quê? Porque ele não te pede para fazer nada do que ele não tenha feito. Ele não é como os falsos mestres. É por isso que ele é impressionável. Ele não pedia nada. Faz isso, ou faz aquele outro. Não, ele fazia e mostrava como é que se fazia. Você quer saber como faz isso? Observa como é que eu faço. Quarto, e a gente já está, vou acelerar para a gente caminhar. Chegamos agora na fé. Mas quando a gente fala em fé não, né? Em fé, mas a fé nos mantém de pé. Vamos lá. Quando o apóstolo Paulo vem falando para Timóteo, torna-te padrão na fé. Que tipo de fé, afinal de contas, estamos falando?
porque eles viviam num mundo pagão com muitos deuses. Eu não sei se vocês sabem, mas na antiguidade, os cristãos primitivos eram considerados como ateus. É interessante, né? Mas porque eles criam em Deus. Mas os romanos chamavam e acusavam os cristãos de serem ateus. Por quê? Porque eles não adoravam todos os deuses, adoravam só um Deus. Então eles eram ateus porque não acreditavam nos outros deuses. Essa era uma das acusações contra os cristãos. Então isso demonstra muito bem que tipo de fé que nós estamos falando. Tem muita gente que tem fé na vida. Quem já viu isso aí? Fé na vida, tem até música, né? Tenho fé na vida, coisa do tipo. Fé na humanidade, né? Tem gente que acredita na humanidade. Fé no trabalho honesto. Não, eu sou uma boa pessoa porque eu sou um trabalhador honesto. Fé em um ser superior que criou todas as coisas e que rege o mundo, mas ele não sabe dar um nome, nem discernir, nem dizer quem é só uma força. É meio um negócio Star Wars, né? Vamos dizer assim, a força que move. E é engraçado, sabe por quê? Porque até os ateus têm fé. Eles têm fé na ciência. Então, todo mundo tem algum tipo de fé, mas afinal, é tornar esse padrão em que tipo de fé? Em fé do quê, afinal de contas? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 14, o apóstolo Paulo escreve: e se Cristo, presta atenção nisso, eu vou tratar tema por tema aqui, mas olha só, vírgula, se Cristo não ressuscitou, vírgula, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. A nossa fé não é ancorada em coisas aleatórias. Vocês creem em quê? Não, eu creio em Deus. Mas Deus não é não, calma lá. A nossa fé não é uma coisa, meu irmão, sem base, sem um núcleo central. A nossa fé tem toda uma sequência lógica aqui. O apóstolo Paulo acabou de dizer: se isso não aconteceu, logo aquilo não acontece. Se Cristo não ressuscitou, infã é a minha pregação. Eu prego bobagem. Não adianta nem pregar, porque se Cristo não ressuscitou. E em vã é a minha fé, porque a minha fé está no Cristo ressurreto. Então, fé em Cristo Jesus, vamos dizer assim, a nossa fé, ela é ancorada na vida, na morte e na ressurreição de Cristo. Nós cremos, porque isso parece bobagem, mas veja bem, se você for para o ramo da história, existem muitos historiadores, é quase unânime hoje que o Jesus histórico existiu. Ou seja, que Jesus histórico? Aquela pessoa chamada Jesus, que viveu na Galileia, viveu há 2000 e poucos anos atrás. É quase unanimidade. É um ou outro que não vai aceitar, mas é porque ainda quer bater o pé. É birra. Porque historicamente são muitas as provas e evidências arqueológicas. Ok. Então você crê que Jesus viveu, já não é uma questão muito de fé, tá? Se você conhecer um pouquinho de história, você já vai crer, vai ter fé que ele existiu. Mas vamos lá. A diferença é que essas pessoas acreditavam, esses historiadores, essas pessoas acreditam no Jesus histórico, como um homem que foi um profeta, um pregador itinerante, ou coisa do tipo, que chamou a atenção, um bom pensador, uma boa pessoa que conversava bem, que tinha uma boa filosofia. Entretanto, ele não era filho de Deus. Entretanto, ele não fez milagres. Entretanto, ele não curou cego, não andou sobre a água, não fez nada disso. A fé que nós temos na vida de Cristo é no Jesus que a Bíblia nos revela como um Filho de Deus, que nasceu de uma virgem, com base nas profecias do Antigo Testamento, que cumpriu as profecias, que viveu a sua vida naquele período, pregou o Evangelho, realizou milagres, realizou maravilhas, converteu muitos homens e mulheres ao caminho de Deus, e que morreu. A fé na morte de Cristo também é diferente da fé da morte de quem acredita no Jesus histórico, porque todo homem tem que morrer. Então a pessoa que crê no Jesus histórico, ele crê que ele viveu, mas que ele não nasceu de uma virgem, mas que ele viveu, mas que ele também morreu, porque toda pessoa morre. A nossa fé na morte de Cristo não é só desse jeito, não. Jesus não morreu à toa, como qualquer ser humano poderia morrer naquela época. Não foi crucificado como qualquer bandido que foi crucificado naquela época. A morte de Cristo tinha um propósito. A morte de Jesus tinha um objetivo.
E o objetivo, assim como a sua vida tinha um propósito, um objetivo, a sua morte também tinha um objetivo. Era pagar os nossos pecados, era nos transformar em homens injustos, em homens justos, era fazer a nossa transição por meio da sua morte, do reino das trevas para o reino de luz, era fazer de nós homens e mulheres que estavam mortos pelos pecados, agora serem vivos em Cristo Jesus. A morte dele era o penhor da nossa dívida, era o pagamento da nossa dívida. Não é uma morte qualquer, é uma morte que tinha um objetivo. Quanto custa libertar o meu povo? Custa uma vida. Então a vida de Cristo é o pagamento, e com a sua vida ele pagou a nossa liberdade. Fé na ressurreição significa que Jesus ressuscitou, mas ele também não ressuscitou à toa. Foi para o céu, agora nós vamos ficar aqui? Pô, veio aqui, ficou 30 e poucos anos, aí ressuscita e vai embora e nós ficamos a ver navios de novo? Não. Nós cremos na ressurreição de Cristo, mas nós cremos que Ele aguarda ansiosamente o dia em que o Pai vai dizer: vai e busca a minha igreja. O Jesus ressurreto está lá, aguardando o momento, e a igreja que nós somos aqui nessa terra, precisamos estar no mesmo espírito que Ele, aguardando a vinda do nosso noivo. Essa fé que nós temos, ela nos dá acesso. Efésios 2,8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é pela fé em Cristo que nós somos salvos, pela fé nós vivemos, está lá em Romanos 1,17, vivemos não por aquilo que vemos, mas pela fé, está lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, é a fé que nos justifica diante de Deus, Romanos 5,1, é a fé que nos protege das setas malignas, como um escudo, Efésios 6,16, e é pela fé que movemos o coração de Deus e nos achegamos dele. É por isso que a palavra diz em Hebreus 11,6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e mais, que Ele é galardoador dos que o buscam. Ser padrão na fé não é crer numa fé aleatória. Eu creio em um Deus que fez as coisas, glória a Deus. Ela é base para a nossa vida. Eu vou avançar, porque senão vai atrasar muito aqui. Tinha mais coisas para dizer sobre a fé, mas fica para uma outra hora. O quinto que ele vai dizer, na pureza. Por fim, torna-te padrão na pureza. O apóstolo Paulo vai usar essa mesma palavra, que é traduzida aqui como pureza, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo. Em 2 Timóteo 5, 1, 2. É importante a gente ler esse texto, porque o padrão da palavra usada, ela dá o sentido de o que significa essa pureza que ele está querendo dizer. E ele diz assim, em 2 Timóteo 5, 1 ou 2. Não repreendas o homem idoso, ponto e vírgula. Antes, exorta como a pai, ponto e vírgula. Aos moços, como irmãos, ponto e vírgula. Agora, as mulheres idosas, vírgula, como as mães, agora, ponto e vírgula. As moças, ele está escrevendo para Timóteo, um jovem. As moças, como a irmãs, com toda a pureza. A pureza é algo que, esquece, irmão, isso não existe mais no mundo. A gente às vezes, é por isso que um trabalho como a MCI Kids é importante. É por isso que ferve no coração da pastora Kênia a questão das crianças. Porque o Senhor já colocou no coração dela, isso ferve no coração, porque ela sabe, e o Senhor já colocou isso no coração dela, que a pureza no mundo, infelizmente, já era. Nem as crianças mais escapam das iniquidades. Se não for a benevolência de Deus, se não for o favor e a misericórdia do Senhor,
isso já teria acabado. A pureza é aquilo que nos faz olhar, no caso dos homens, para a mulher que está ao seu lado, que não é a sua esposa, nem sua noiva, coisa do tipo, e enxergá-la como uma irmã. O mesmo das irmãs, olhando para um homem que não é o seu marido, o seu noivo, coisa do tipo, e ver nele um irmão. É esse tipo de pureza que a gente encontrava às vezes nos olhos das crianças e que Satanás até isso está conseguindo roubar. Esse não é um tema, por ter sido o último que Paulo colocou, não é um tema menor. Não é à toa que muitos irmãos e irmãs em Cristo caem exatamente nisso. É onde Satanás arruína ministérios. É onde Satanás destrói famílias. É onde Satanás encontrou a oportunidade de saquear um lar e destruir e desestabilizar uma família que por vezes até servia na casa de Deus. É tão sério que o próprio Jesus vai tratar disso. Jesus dá o tom da gravidade disso. Quando ele diz lá em Mateus 5, 27 e 28, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. É isso que está na lei. Mas é o que ele diz, mas eu lhe digo, olha como Jesus já estava percebendo, o negócio está ficando sério. Qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. O salmista, já prevendo também, escreve, Salmo 18, 26, com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Não há como, o nosso Deus é um Deus puro, bom. E Ele trata com pureza, por isso que Ele vai descer de santos, porque eu sou santo. Mas se você se envolve e não se torna padrão nisso, e não cuida disso, cuida de todas as outras coisas, mas descuida nisso, e se torna alguém perverso, mau, que olha para as pessoas com outros olhares, com outros tipos de desejo, com outras intenções, saiba que ele se mostrará indomável também. A pureza na vida prática nossa, no nosso dia a dia, está basicamente no nosso olhar ao próximo. Como é que eu olho o meu próximo? Como um objeto para me satisfazer? Ou como alguém que, como eu, foi salvo, comprado, lavado, liberto pelo sangue do Cordeiro, e é meu irmão em Cristo? A pureza no agir é fundamental na nossa vida. Salmo 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Se o louvor já quiser subir para a gente encerrar, a gente já vai encerrar. No Senhor nós encontramos a pureza que buscamos. Lembra que eu disse, não procura no mundo isso, você não vai achar. Não perde o seu tempo com isso. Não precisa comprar o e-book ou coisa do tipo. Aprenda como ser puro num mundo impuro. Vou vender esse e-book, vai dar dinheiro. O mundo não tem isso. É o Senhor que nos purifica. É o Senhor que purifica os nossos olhos. É Ele que purifica a nossa mente. É Ele que lava o nosso coração. É Ele que penetra no mais profundo do nosso ser, sonda o nosso coração e conhece aquilo que é mal e nos lava. 1 João 3:3. Qualquer que nele tem essa esperança de quem? Em Jesus. Purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Como é que nós nos purificamos a si mesmo? Vivendo em santidade, buscando o Espírito Santo e a presença de Deus nas nossas vidas. É uma busca nossa, é um desejo. Senhor, eu quero me tornar padrão na pureza. Senhor, eu quero me tornar padrão. Gostaria de convidar você a ficar de pé, nós já vamos encerrar. Nós vamos ter um momento de louvor e já vou encerrar. Mas eu quero concluir essa mensagem hoje com
de duas formas. Primeiro, com um alerta. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 14, o Senhor disse: não te faça negligente com o dom que há em ti. Todos aqueles que foram chamados filhos, a todos foi dado um dom, um talento. Torna-te padrão e exerce o teu dom. E um desafio. Nessa noite eu te desafio e me desafio a nos tornarmos padrão aos gentios, aos fiéis. Não um padrão de arrogância e superioridade. Não é isso. Mas um padrão segundo Cristo, de amor e humildade, de submissão ao Pai. Em nome de Jesus. Adora o Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Feche os teus olhos. Curva a tua cabeça. Senhor Jesus, nós nos rendemos diante de Ti. Oh Deus, tem misericórdia da nossa vida. Lava-nos com Teu sangue, purifica o nosso ser. Se não for o Senhor, Deus, nós somos incapazes. Nós precisamos de Ti, Santo Espírito de Deus. Íntimo do nosso ser, arranca aquilo que não te pertence. É só nos humilhando na Tua presença e reconhecendo a nossa dependência no Senhor, aos pés da cruz, com os rostos prostrados no chão, que nós podemos nos tornar padrão, diante de Ti, prostrados aos Teus pés. Nós não queremos uma falsa moralidade. Isso o mundo tem para dar, isso o mundo tem para entregar. Não é isso que nós buscamos, não é isso que nós desejamos. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Purifica-nos, Pai, torna-nos, Senhor, padrão para este mundo, para que o Teu nome seja engrandecido, para que o Teu nome seja reconhecido como Deus santo, puro, justo.
Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Nós amamos, Senhor, a tua presença. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Aplauda ao Senhor.